Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, estamos de volta com mais uma aula do aprofundamento hashtag Se Liga na Mídia e o meu componente, Laboratório de Produção Jornalística. Hoje a nossa aula é a primeira da etapa de desenvolvimento, pode pôr na tela para eles, olha só, Laboratório de Produção Jornalística, atividade 1, que é a primeira atividade que a gente está ainda trabalhando, e a primeira aula da etapa de desenvolvimento, que aí serão 4 aulas, né? Como está previsto ali no cronograma. Então, 4 aulas para a gente desenvolver a nossa atividade. Hashtag Se Liga na Mídia, aprofundamento. A unidade curricular desse semestre está na mídia, está no mundo. Componente curricular, que é o que eu estou aqui trabalhando com vocês, Laboratório de Produção Jornalística. Ao meu lado aqui, eu mesmo, só que com o sobrenome Marcel. Então tá aqui, ó. Então, eu mesmo com o sobrenome Farias, é isso que faz? Nós juntos, 2 Mauros aqui. Mantém o Mauro e só muda o sobrenome. É, exato. Olá, tudo bem com vocês? Eu que também estou neste componente, neste itinerário com outro componente. Tô todo atrapalhado hoje. Colocaram 2 Mauros no mesmo aprofundamento, eu me confundo né? todo, nossa. Então... Aí complica, né? Porque aí... Então, olha, o meu componente com vocês funciona da mesma forma, são lá 4 aulas de desenvolvimento, 2 de introdução, 2 de sistematização. É o mesmo tanto de aula aqui do Laboratório de Produção Jornalística, chama-se... Não, nosso você é o Mauro Marcel, você não é o Observatório da Imprensa Internacional. Exatamente. Ele assume tanto o papel de ser Mauro Farias que ele fala até o nome do meu componente. É muito Mauro junto. Não pode. Mas vai ser divertido, então eu estou aqui para aprender bastante e também trazer informações do meu componente para o seu e levar do seu para o meu, porque existe uma coisa nestes itinerários chamado integração, que nós trabalhamos juntos. É, exatamente. E aí o componente dele é o componente 2, Observatório de Imprensa Internacional, né? Exatamente. Tem um pouquinho do inglês aí envolvido. Então, a gente vai trabalhar isso daí juntos, né? Vai ter integração. Principalmente a partir da atividade 2, né? Que quando a gente começar a trabalhar, vai haver integração bem forte mesmo, porque as atividades elas vão conversar de tal forma que vai ser uma atividade única. Né? Em certo momento, vocês vão produzir atividades aqui que funcionarão como conteúdo para o Observatório da Imprensa Internacional. Então, você não perde por esperar, vai ser bem legal perceber como você produz e aquilo não fica só no canto, guardado, jogado ali, não. A gente vai dar vida àquilo, aquilo vai produzir. E não só isso, né? Eu tenho certeza absoluta que aqui também vamos produzir muita coisa, vamos divulgar, publicar, vai ser bem legal. Vamos. Olha só, aí eu vou pôr na tela para vocês saberem, porque tudo funciona em torno de habilidades, né? Sim. Então, habilidade e eixo estruturante, habilidades da formação geral básica. Aí já tá aí, ó. Então, começou já o gaguejar. Ensino médio, as 3 séries do ensino médio, linguagem e suas tecnologias, competência 1, habilidade 2, a primeira habilidade. A mesma coisa embaixo, né? A competência 2, habilidade 2. Então, falando sobre analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos, ideologias, representatividades, as práticas de linguagem artísticas e corporais, que aí não vai ter talvez muito no meu componente, mas vai permear o componente aí de outros professores, como o professor Jocélio, né, na criação e comunicação, a professora Mara no jornalismo e inclusão nos esportes. Sim, então, verdade. os componentes eles vão conversando aí, as habilidades também integram isso. Verdade. Então, eu acho que das coisas mais importantes é isto. Aqui, nenhum componente está sozinho, isolado, né? Exatamente. Porque quando a gente pensa em aprofundamento, tem uma coisa que eu percebi e é legal que vocês percebam também. A gente trabalha de forma espiral. O que é espiral? A gente, às vezes, está dando um passo para trás, mas outro para frente, outro para trás, para frente. Quando a gente vai ver, olha, tá com aquele conhecimento bem sedimentado, né? Sedimentado. E o mais importante também é perceber o objetivo, né? O motivo de estar aprendendo, né? Isso. Quando uma coisa está linkada com a outra, você consegue perceber, olha só, eu aprendi isso porque tem um motivo. Ele está linkado com outro componente que vai me levar a um outro universo e aí sucessivamente. E isso que você está falando é importante porque das coisas que a gente mais escuta, nós somos professores de sala de aula, em escola, e das coisas que a gente mais escuta na escola, isso aí vou usar onde, aprender para quê? Se tem um componente e se tem uma unidade curricular que faz sentido no mundo, é esta que nós estamos aqui, com esse componente. Hashtag Liga na Mídia. E aí, continuando na tela, ó, aí a gente vai falar um pouquinho do eixo estruturante. Que eu toda aula falo para vocês, só lembrar que o eixo estruturante é aquele
processo que faz a integração. Então, é aquela temática que a gente cria para poder mostrar que todos os componentes estão trilhando ali dentro do mesmo tema, dentro das suas peculiaridades, né, de ensino, mas focando no mesmo tema. Qual que é a prioridade geral aí, né, o que linka todos eles. Então, ó, ensino médio, como que fala? Itinerário informativo, CG, que aí eu já não lembro qual que é esse significado, 03 é habilidade. Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos, que aí é o estruturante da investigação científica, ou seja, o tempo todo a habilidade vai trabalhar formando isso, que o estudante procure as informações, os conhecimentos, e através daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele investigou, de como ele foi cavucando ali, fuçando. E esse eixo vai permear todos os componentes e todas as atividades que a gente vai trabalhar dentro desse aprofundamento, né, professor? Verdade. E vou falar eu digo mais, né? Inclusive as demais unidades, né? Se você tem um amigo que está em outro aprofundamento, ele ainda assim ele está trabalhando na investigação científica, ou seja, ele está investigando assuntos diferentes, temas diferentes. Mas a investigação científica é um dos eixos que mais identificam o protagonismo do estudante, né? Exatamente. Tem outros, mas esse é um dos que mais mostra, né, como estudante. Construir o próprio aprendizado, né? Aprender a pesquisar, aprender a selecionar, aprender a fazer a curadoria de conhecimentos, isso foi importantíssimo. Porque a ideia é que o estudante seja capaz de se orientar a partir daí, orientar os seus estudos na vida. Então, não precisa ter um professor para dizer para ele como é que ele faz, onde é que ele faz, o que ele lê, o que ele não lê. Ele tem que descobrir que a partir de um tema, ele que cria os estudos dele, ele que promove o caminho, né? Como a gente fala itinerário, né? O itinerário que ele vai prosseguir aí para poder descobrir. E parece que a gente está falando do eixo estruturante e investigação científica, mas na verdade nós estamos falando já do conteúdo, né? Do componente, do conteúdo dessa unidade. Porque o que acontece? Existe muita informação disponível hoje, de todas as formas, de todos os lugares. As informações vêm de toda forma de produção, tem gente produzindo de qualquer maneira, tem gente produzindo de maneira profissional, e é necessário que você, com essa investigação científica, com esse trabalho de saber pesquisar, de saber onde extrair informação com qualidade, saiba se orientar no mundo. Então, o papel do Se Liga na Mídia é muito isso, né? Que nós façamos esse exercício ad eterno, né? Para sempre. Exatamente. Então, objetivos da aula, que a aula já começou há muito tempo, né? É verdade. Mas a gente vai falar dos objetivos, explicar a proposta do desenvolvimento da atividade, então como é que a gente vai fazer, o que a gente vai trabalhar nessa etapa do desenvolvimento, são as 4 aulas, analisar os materiais mediante perguntas norteadoras. As perguntas norteadoras é aquilo que vai ajudar a mediação, né? O estudante vai ter a ajuda ali do professor. Então, criar as perguntas norteadoras é ajudar o estudante a fazer um checklist, ajudar o estudante a perceber se ele está cumprindo as etapas, como ele pode analisar aquilo que vem à mão dele, né? Então, é uma força mesmo. E depois, definir o que é linha editorial, né? Pode pôr na tela de novo. Ó, definir o que é linha editorial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente vai usar essa linguagem o tempo todo, né? E apresentar exemplos de jornais, e aí, no caso hoje, vai ser alguns exemplos fictícios, né? Fictícios. Criados. A gente tem aqui as limitações, né? Diante dos direitos autorais, então seria muito legal chegar aqui com um jornalzão, abrir, né, e mostrar, mas não é assim que funciona, a gente está na mídia. Então, mas bacana que teve a aula 2, a segunda aula do Observatório da Imprensa Internacional, a gente falou sobre recursos que devemos utilizar. Sim. E eu falei naquela aula sobre isso, que aqui no Centro de Mídias nós podemos utilizar o Creative Commons, né, que é aquilo que é livre para utilização. O famoso CC, né? É o CC. Então, se há algo fictício é porque a gente tem essas limitações, né? Em algum momento a gente não... existem, né? Algumas fontes que permitem que a gente, com o Creative Commons, que a gente pode colocar aqui. Mas nem sempre exatamente aquilo que a gente precisa a gente vai encontrar, momento. Então em algum momento a gente dá uma adaptada. Mas a gente sabe que é tudo uma referência para que vocês façam na sala de aula, que aí já é muito mais livre, né? Tá? Então vamos começar aí, ó. Vamos
já entrar na parte do desenvolvimento, eu quero fazer a leitura aqui desse texto que eu elaborei para vocês. Queridos estudantes, chegamos à primeira semana do desenvolvimento. Neste momento, prosseguiremos com as investigações, análises e debates sobre as informações coletadas. Porque desde a introdução a gente está coletando, fazendo curadorias, né? Precisamos escolher veículos de informação para explorarmos seus projetos editoriais, podendo ser da grande mídia, mídia alternativa e mídia comunitária. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre elas, né? Podem ser jornais impressos ou digitais, blogs, redes sociais, podcasts noticiosos, canais de vídeos online, etc. É preciso navegar por editoriais, seções, links, hiperlinks e playlists dos veículos escolhidos, e assim, para que assim tenha uma visão mais ampla sobre sua linha editorial. Então, além de você escolher o veículo, escolher aí o suporte onde você vai navegar e explorar, é importante que você explore todas as seções. Não fique só naquela de, é só notícia, não, é só reportagem, não, é todas as seções. Porque uma linha editorial, ela permeia todo o veículo, né? Toda a redação. Sim. Então, tudo ali tá dialogando dentro da mesma língua, né? É verdade, como pensa, né? Como é que aquela empresa de notícias, né, que vende notícia, vende informação, né? Ela trabalha. Qual é o pensamento? O que leva? Qual é a ideologia daquilo? Isso, e aí você vai perceber se há contradição ou se realmente há convergência entre o que eles propagam como o editorial deles, né, como a política editorial, e aquilo que eles publicam. É aí que o leitor vai fazendo o seu julgamento. Aí o cara fala, não, nós somos assim, assim, assim. Aí você começa a ler e fala, não, não é bem assim, há umas contradições. Pesquisa. Né? Missão. Tem a missão da empresa, né? Do rádio, da TV, do hegemônico, da comunitária. Aí a gente percebe a missão com o que de fato faz. Com o que de fato acontece. Por isso que é legal. E o leitor, ele tem que sempre estar atento a isso, né? A ideia desse aprofundamento é exatamente essa, é torná-los assim, autônomos diante das situações e críticos também, né? Mas é uma mídia super tradicional, eu nem tinha nascido, 1800 não sei quanto já existia esse jornal. Como é que pode falar que isso pode acontecer? Pode acontecer, tá? Então, assim, a gente vai entender quando eu estiver falando sobre esse aprofundamento mais para frente, durante toda essa trajetória, como existem algumas nuances, algumas estratégias, algumas coisas que faz parte do jornalismo e que a gente tem que ficar esperto. Então, quer dizer, não é que a gente quer que não exista mais, nem que seja preciso que não exista mais, mas é preciso que a gente saiba ler e interpretar e fazer o nosso julgamento de forma autônoma, não de forma manipulada, né, professor? É verdade, ler com critério. Com critérios. Duvidar, uma dúvida sadia, né? Não é aquele cético que diz não, nega tudo, mas não, vamos ler com critério. Sempre fazer perguntas, questionar. Isso, né? faz sempre sentido. Sempre que você faz perguntas, você está questionando, você já está colocando aquela dúvida sadia, como o professor falou, e aí você consegue as respostas. Aí você vê se faz sentido com aquilo que você está trabalhando. É exatamente isso que a gente vai estabelecer aqui no nosso curso do aprofundamento. As perguntas norteadoras, que é daquelas que eu te falei, o professor sempre vai usar algumas perguntas norteadoras. Usar esse norteador, eu tinha uma amiga que trabalhava com astronomia. Certo. E ela falava que o professor odiava esse termo. Perguntando norteador? Ele falava, esse pessoal ficou usando pergunta, porque ele é da astronomia. Então ele fala, isso para eles é uma palavra-chave. É um termo, tem conceito para isso, né? É um conceito, você fala, as pessoas ficam usando, banalizando perguntas norteadoras, me dá um norte. A pessoa não sabe nem o que é norte, não sabe mas você sabe que a gente sempre tende a proteger aquilo que é da nossa classe. Todo mundo é conservador com a Todo mundo é muito classista. Né? Então ela brincava com isso, ela falava quando ela era coordenadora na escola, e ela fazia esse curso, né? Ela brincava, ela falava, eu não vou falar mais norte nem coisas norteadoras, eu vou usar outro termo com respeito a isso. Mas as perguntas norteadoras, ela tem esse sentido mesmo, né? É uma metáfora, a gente está querendo dizer o seguinte, que é uma pergunta que vai te orientar. O norte, por quê? Porque a gente sempre caminha pro norte, né? Verdade. Perguntas bussolares. Perguntas bussolares. São bússolas que nos levam sempre para o direcionando norte. Para o N, tá? Inventamos agora isso. Será que isso existe? Nossa, não palavra sei. feia, bússola, que vem de Inventamos hoje. Inventamos agora, vamos lá. Inventamos hoje. Registra. Registra aí, gente. Perguntas norteadoras. Então elas vão te dar o norte. O que é o norte? É o caminho. Aquele caminho que você vai prosseguir para facilitar a vida do estudante. Mas o estudante não é capaz? Sim, é capaz. Aliás, o estudante é capaz até de criar as próprias perguntas. E deve. Mas assim, de início o professor vai mediando e ele vai criando algumas perguntas que vai provocando.
estudante, até que o estudante consiga entender qual é o caminho que ele está caminhando, né? O caminho que ele está caminhando, faltou a palavra, eu segui nisso aí. O caminho que ele vai arrumando, né? E aí, ele vai começar a fazer o seu próprio caminho. E aí, ele vai criar suas próprias perguntas. E aí, ele vai entender como é que funciona o processo. Então, as perguntas são essas aí, ó. É importante fazer algumas perguntas que vão te auxiliar a descobrir as características dos veículos analisados. Primeira pergunta, esse é um veículo da mídia tradicional, alternativa ou comunitária? É importantíssimo falar sobre isso. 2, quais temas são mais abordados nesse veículo e de que forma? 3, qual é a tendência político-ideológica que direciona a linha editorial desse veículo? Isso aqui é a mais polêmica, a gente vai falar também sobre ela. 4, quais são as formas de financiamento das quais esse veículo se utiliza? Há publicidades? Isso interfere na independência editorial do projeto? E a 5, que ali virou 3, e eu não corrigi, né? A 5, que tipo de jornalismo eles fazem? Informativo ou de opinião? Muito bem. Professor, qual que você achou que é a mais polêmica aí? Eu acho que é uma coisa que eu sempre pego muito pro pessoal do ensino médio, a pergunta 5, que é 3 ali. Que é 3. Que tipo de jornalismo eles fazem? Claro, a questão da política, tá, mas sim. A confusão que é feita entre o que é opinião e o que é informação. Isso aí, olha... E, aliás, os observatórios... Olha lá, eles já estão corrigindo pra gente. Essa produção é maravilhosa, né? Tá? Vocês não estão vendo, mas eles estão corrigindo pra gente. Eles vão colocar o 5 ali, porque tem que ser perfeito pra vocês. Olha só, essa informação ela é abordada nos observatórios porque eles falam o seguinte, que com a chegada das redes sociais e dos blogs digitais, né, principalmente nas redes sociais, há uma confusão do próprio veículo, de às vezes não saber colocar uma matéria que é uma opinião e quando é a notícia, enquanto nos outros suportes era mais... Isso, porque no jornal tranquilo. Impresso, você, por exemplo, pega lá a página, o segundo caderno, né? Se tinha uma coisa, primeiro caderno, a segunda página, a você página sabe 3, que era. A página 3 num jornal famosíssimo aqui de São Paulo era todo de opinião, então ela era opinião. Aí você avançava o jornal e encontrava informação. Agora tranquilo. Não. Quando tá na internet, você vai rolando o feed... Tá tudo misturado, tudo misturado, né? E aí o cara, eles não fazem essa marca, né? Tem alguns jornais importantes que eu tenho visto que tem colocado. Importantes foi uma palavra estranha que eu usei. Os jornais tradicionais, né? Que eles têm usado a palavra editorial antes. Isso. Ou seja, o que pensa tal o que jornal. Pensa o jornal. Porque aí já tá mostrando, já direciona o leitor que a partir dali é uma opinião. Ou é então, um posicionamento pessoal, subjetivo. Então isso é importante. Isso é legal. Eu gostei dessa sua fala. Mas eu falo também da político-ideológica, porque às vezes o próprio estudante tem dificuldade para trabalhar com isso, aí ele vai ter que recorrer aos conhecimentos que ele adquiriu na disciplina da formação geral básica, ali da sociologia, da filosofia, para entender primeiro esse termo político ideológico. Né? Aí é uma questão mais de conteúdo, né? De buscar fundamentos, buscar então ele vai ter que primeiro entender isso, e aí é isso mesmo, vai ter que recorrer aos professores. Professor, eu preciso entender primeiro isso, porque aqui, no nosso curso, mesmo até porque a gente é da área de linguagens, a gente não vai ter propriedades para falar exatamente com propriedade sobre isso, né? Sim. A gente vai falar, mas vai falar de uma forma bem ampla. Então, né? Mas que bom que isso existe, porque aí traz o diálogo, né? Traz porque o diálogo. Nós não estamos sozinhos na escola, nós estamos sozinhos no mundo. Então, olha, nós temos aqui parte da resposta que pode ser composta, recomposta através do diálogo com outros profissionais, outras áreas, outros professores, inclusive na sua escola. E a outra ali, que é a parte do financiamento, eu acho também importante, porque quando você está estudando os veículos, aí você começa a descobrir que os veículos, qualquer veículo de comunicação precisa de financiamento, porque tem contas a pagar, as coisas funcionam através do dinheiro, e aí você tem que descobrir como é que esse financiamento é feito para você, então, entender se há algum tipo de interferência na linha editorial. Mas eu acho que isso aí em tudo, né? A gente pensa, quer ver, as redes sociais são de graça, porque você não paga nada para poder fazer uma conta lá, mas você pensa, tem um preço. Tem preço. Alguém está ganhando dinheiro com aquilo, de alguma maneira. Assim como nos jornais, né? Então, assim, e aí só perceber se isso interfere ou não. E aí esse vai ser um papel bem delicado, né? Exatamente. Verificar, por exemplo, isso tem interferido? Não tem interferido? É uma coisa que passa longe do processo editorial? Eu posso ser um pouquinho mais, assim, eu vou colocar uma pulga atrás da orelha do pessoal. Na verdade, eu acho assim,
Eu nem se interfere ou não interfere, é o quanto interfere. O quanto interfere, O quanto porque interfere. Você já está entrando naquela, tipo, Vai procurar interferir. alguma coisa Vai interferir. muito pura é uma utopia, né? A gente sabe que Então, isso não existe, então sempre vai ter aquela coisa. Agora, o quanto interfere. O quanto interfere. Exatamente, muito bem. Vamos para a próxima tela. Eu tenho que falar menos, porque o meu amigo Mauro Marcel, ele também vai falar junto comigo e a gente vai acabar estourando nosso tempo, né? E eu quero passar tudo para vocês. Espero que ela seja agradável. Ó, Mauro, olha só, é exatamente isso, ó, linha editorial, porque eles ouvem muito falar disso, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho, em poucas palavras aí para ele, mesmo que está escrito aí na tela, mas tentar explicar para eles como funciona a questão da linha editorial. A linha editorial é basicamente a ideologia. Eu falei sobre isso acho que na aula número 2 do Observatório de Imprensa. Não, foi na aula 1, que os jornais têm uma ideologia. Todos nós temos ideologias, né? Então, na verdade, a linha editorial é aquela ideologia do jornal posta em prática, né? O que é comum e tem que ter, né? E tem que ter. Qual é a visão de mundo que o jornal tem e que ele quer apresentar para as pessoas. E é interessante que essa visão de mundo seja exteriorizada, esteja visível para todo mundo e que ela esteja no que está sendo publicado. Isso é importante. Faz sentido. Isso é importantíssimo. Aliás, é uma crítica que fazem. Eu estava lendo algumas matérias em observatórios que falam que é uma crítica que fazem ao jornalismo brasileiro. Porque tem alguns veículos que não se posicionam, que ficam muito em cima do muro. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos que a gente ouve, lá o pessoal, eles se declaram mesmo, né? Lá tem os jornais lá que eles apoiam declaradamente candidato A, somos candidato republicanos, B, somos democratas, somos tal. E pronto. Governo, prefeituras, olha, nós estamos com o candidato tal para ser xerife da cidade. Lá tem eleição para xerife. E eu acho que quando você se posiciona, fica até mais fácil de você depois ter credibilidade, porque as pessoas falam assim, quando ele tá falando aquilo, ele tá falando um negócio desse mesmo apoiando tal candidato, ele falou mal do cara. Ou seja, mostrando que o jornalismo está totalmente na linha editorial. Não vou aprofundar muito, porque tem muita coisa para ser mostrado. Mas nos Estados Unidos, inclusive, tem jornais que são financiados por empresas armamentistas, outros são financiados por empresas do varejo que vendem produtos transgênicos. Aqueles produtos um ajuda o outro aí. Quando eu engasguei, ele aquele T que vem no saquinho de salgadinho. Então o que acontece? A gente sabe qual é o ponto de vista deles, então as pessoas, não, eu vou porque eu quero ver um ponto de vista que se contrapõe ao meu. Vai lá ler o jornal, ler as notícias, você fica mais bem informado. É isso. E aí, gente, ó, nessa tela, que ele já adiantou que é a linha editorial, eu coloquei o Saiba Mais, que aí o estudante pode acessar esse slide, pegar esses links, o QR Code, entrar e aprender mais sobre linha editorial. E aí vai ter muita explicação, aí vai ter visões diferentes falando sobre a mesma coisa. Então você vai poder definir aí o seu conceito sobre linha editorial, mas é basicamente isso que o professor falou mesmo, né? Uma visão do veículo jornalístico que vem da política editorial, ou seja, da ideologia. Através dela fica definido as escolhas do que é noticiado ou não e a forma como deve ser noticiado ou não, né? A abordagem. Eu escolhi essa pessoa para falar e não essa para falar. Entrevisto essa, não entrevisto porque essa. Você pode omitir e você pode falar também, mas a forma como você fala, tal, toda essa coisa, que a gente vai aprofundar muito ainda sobre durante o curso. Próxima tela, aí eu fiz aqui os jornais simulados, os exemplos. Né? Então nós temos aqui, ó, grande mídia. Quando fala grande mídia, você pode entender como mídia hegemônica, você pode entender como mídia tradicional, que a gente vai usar esses termos, né? O tempo todo. Então, a grande mídia. Aí eu simulei um jornal aí, Diário da Cidade. Aí tem todo aquele cabeçalho e tal. E a primeira notícia econômica, a taxa de juros sobe novamente, bem grandona, lá em cima, chamando a atenção. No meio, uma notícia esportiva, noite de gols e muita festa no futebol, também bem destacado. Um pouquinho mais abaixo, fama. A atriz declara que não gosta de acordar cedo. Eu exagerei um pouquinho, né? Mas às vezes acontece essas notícias mesmo, E lá né? pequenininho tá o quê? E pequenininho tá cidade. Praças públicas estão abandonadas. Mas por que está tão pequenininho lá embaixo? Então, não sei. E aí você vai ter que... E aí vai mostrar o caderno, né? Se for digital, aí vai ter o linkzinho para você clicar e vai abrir a matéria. Mas você perceba o destaque que se dá. E aí eu não vou me aprofundar muito nisso, porque o estudante é que vai ter que começar a fazer as leituras dele, né? As referências. Por que a praça pública está tão pouco destaque? Né? Vamos para o próximo exemplo? Por favor. Aqui eu peguei de um blog, eu criei como se fosse um blog, né? O Grito, o blog antenado, informação independente. E você percebe, na mídia alternativa, você vai perceber muito isso. Que eles colocam esses... Como é que chama esses nomes que eles dão?
Tá subindo tudo na minha cabeça. Nossa. Como, por exemplo, a informação independente, aqui é o tipo slogan, né? Isso. Eles criam esses slogans e geralmente tem esse nome, independente, perto da verdade, próximo a... Não sei o quê. Às vezes é um pouco sensacionalista, mas assim, a ideia é mostrar exatamente isso, que eles não fazem parte da grande mídia, ou seja, que é uma mídia que é uma mídia alternativa. Então é uma forma de mostrar que está um pouco mais desvinculado aos poderes, à parte financeira e essa coisa toda, tá? E aí tem toda aquela característica de um blog, né, início, sobre nós e tal. E aí vem a primeira matéria, ela vem em destaque, uma fotona, né, projeto de ONG oferece aulas em comunidade carente de São Paulo. É um noticiário que está um pouco desvinculado da mídia, porque olha só, saiu daquela questão de economia, né, do futebol, que geralmente é o que domina, política, economia, isso. E um pouquinho de esporte que domina mais a capa, né? No Brasil, esporte é futebol. Esporte é futebol, né? E eu achei legal que você colocou a praça em mais destaque ali, ó. E olha lá, a praça tá ali, ó, Praça da Zona Norte, vira lixão. Perceba que ali no anterior, que eu vou até mostrar, tá lá, ó. Praças públicas estão abandonadas. Eles colocam de uma forma genérica. E dentro do genérico eles vão citar o caso da Praça da Zona Norte, né? Agora aqui nesse caso não, ele já coloca Praça da Zona Norte vira lixão e causa transtorno aos moradores. Já entra um pouquinho mais... E até a linguagem, fala que vira lixão. Exatamente, é uma linguagem que já traz um pouquinho de opinião junto, né? Aí eu quero comprar esse jornal, porque fala diretamente comigo, exatamente. Né? Praça. E aí nós vamos para o último exemplo, né? O Comunicampus. Comunicampus é comunicação, campus é o nome da cidade, tá? Ou certo. bairro, tá? Eu acho que eu copiei de um que eu vi lá que era Campo Grande, eu acho que era alguma cidade ou era bairro. Aí beleza, aí olha só, a primeira notícia lá em cima. Aliás, tem um slogan embaixo que tá meio distante para eu ler, mas acho que tá escrito nosso bairro bem informado. Olha como já definiu, restringiu mais, né? Sim. Nosso bairro bem informado. Eu achei que se coloca como parte também do grupo interessado, né? Sim. Nosso bairro. Uma proximidade maior, né? Uma intimidade ali com o leitor, porque mostrando que ele está sendo representado. Nossa praça abandonada, e aí mostrando a praça, ela seria na Zona Norte, que é aquela que foi falada antes, né? E aí toda uma matéria ali do lado, num texto, né? Em destaque, primeira notícia. Em destaque, depois, falta iluminação na Rua 5, aí mostrando também. Chegou a hora de vacinar as crianças no posto de saúde. Como a gente tem pouco tempo, por isso que eu corri. Perceba, o que a gente pode mostrar para eles, assim, de diferença, né, entre essas três capas aí, professor, assim, sem ir muito lá, porque eu queria que eles tivessem a própria interpretação, mas só mostrar o que você percebeu, já que a aula foi feita por mim, você está vendo agora. Eu percebi a mudança de foco daquilo que é particular do local, tornando-se cada vez mais destacado quando o noticiário ele vem para o comunitário. Sim. Né? Porque a gente vê que na grande mídia tem meio que um esqueleto já pronto, né? Por exemplo, é difícil você pegar um jornal na banca de jornal da grande mídia que não esteja logo em destaque alguma coisa de política ou de economia. Ou de esporte. Ou de esporte. Mas esporte, sim, né? Sim. O futebol. Se foi por exemplo, uma final, vai ser a primeira coisa. Mas se não foi, vai ficar um pouquinho ali em segundo. Mas vai ter destaque. Agora, política e economia geralmente são a manchete principal. Exato. O primeiro destaque é a foto, né? Então, ou por exemplo, que nem agora a gente está tendo problema, um conflito, né? Ali na região da Rússia. Vamos falar sobre isso. Com certeza os jornais vai estar falando. Vamos falar sobre isso. Seu componente vai falar muito sobre isso. Sim. E aí os jornais com certeza já dão destaque logo para isso. É a primeira coisa que vem, né? Então, mas tem uma grande surpresa. Essa aula vai chegar. Vai chegar. Já deu o tira-gosto aqui, Temos surpresa sobre isso. Entendeu? Então, gente, na próxima aula, já para antecipar, na próxima aula eu vou trazer aí abordagens reais, tá? Não vai ser mais os exemplos fictícios. Eu consegui algumas coisas com direitos liberados que a gente pode ver como funciona essas abordagens e a escolha do noticiário na realidade, dependendo da mídia alternativa, mídia comunitária e mídia tradicional. E a gente vai conseguir ver isso daí, e aí vocês vão poder, com o link que eu vou colocar para vocês, verificar mesmo aí no computador, no celular de vocês, como é que funciona essas... como é que se constrói a notícia, Como é que se constrói, tá? Porque a ideia no desenvolvimento é exatamente essa. A gente vai adentrar mesmo a questão das linhas editoriais, a gente vai... Super. Vai... Imergir? Imergir. Imergir. Primeiro vamos imergir aí para poder ver como é que funciona tudo isso aí. Gente...
Então eu já falei como vai ser nas próximas aulas, só para põe na tela só para eles verem, ó, convido a pesquisar 3 veículos de comunicação, sendo um da grande mídia, outro da mídia alternativa, mídia comunitária, e vamos ver os projetos editoriais deles, tá? Na próxima aula eu vou fazer uma simulação com vocês, vocês podem pesquisar e trabalhar aí também com os professores de vocês, ok? Leia atentamente os textos, observe a integração desse material com os outros componentes, acesse os links que estiverem no material e não se esqueça de acessar e realizar a tarefa postada para essa aula. Maurão, obrigado, foi um prazer. Eu agradeço, aprendi bastante, nossa, muito legal. Foi um prazer estar aqui, Mauro ao quadrado. Não, Mauro ao quadrado não, é Mauro vezes 2, né? Mauro vezes 2. Porque Mauro ao quadrado daria, acho que outra coisa, eu não sei, eu não sou de matemática. É isso aí. É isso aí, gente. Avalia a nossa aula. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.